bem, amigos? Alex Minduim no programa Organizadas na Web, na sua rádio Linha Direta, sob a direção do meu amigo Silvio de Araújo. Lá na comunicação aí, tocando como secretário, meu amigo Jason. Um forte abraço, Jason, e toda a diretoria aí do PT estadual. Meu amigo Marinho, estive contigo aí na semana passada. Um forte abraço, discutimos muito aí sobre as torcidas organizadas do estado de São Paulo. Você aí que está se colocando como pré-candidato aí a governador do estado de São Paulo, por favor, hein? Aquela obrigação de ouvir aí todas as torcidas e estruturar as mesmas a continuar esse grande trabalho que elas fazem junto às suas comunidades. Hoje, meus amigos, no programa Organizados na Web, nós teremos aqui a Chapa 5, o Mineiro e o Tadeu, colocando aí as suas propostas para as eleições dos Gaviões da Fiel, uma das maiores torcidas do Brasil, se não a maior. Meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, me desculpe aí, não é porque eu também sou dos Gaviões, não estou puxando sardinha para os Gaviões, mas de fato os Gaviões é uma entidade totalmente diferenciada, é uma torcida referencial para todas as demais torcidas dos rincões brasileiros. Uma boa tarde, Mineiro, uma boa tarde, Tadeu, satisfação recebê-los aqui nos estúdios do Linha Direta. Boa tarde, Edu, boa tarde, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de a gente estar explorando nossos projetos. É gratificante estar aqui, estar distribuindo isso com o associado dos Gaviões, também com uma parte da sociedade que é relevante, os interesses também da torcida, em termos de responsabilidades. Estamos aí, mais uma vez agradeço, meu irmão. Perfeito, boa tarde, Tadeu, como é que tá? Valeu, Midu, boa tarde, agradeço a oportunidade, espaço aberto aí pra gente poder estar se comunicando, né? É um canal de acesso pro associado. Maravilha. Ter acesso às nossas propostas aí para as eleições Organizadas na Web, que agradece aí, Tadeu. Lá no fundo, lá acompanhando aí a nossa gravação ao vivo, né? No Facebook aí, para todas as rádios aí do nosso país aí. O meu parceiro, meu amigo aí de mais de 25 anos aí, o Jarrão. Jarrão, forte abraço. Obrigado, e o Wendel aí, meu parceiro, beleza? Tudo tranquilo? Forte abraço aí, sorte para vocês aí nessas eleições dos Gaviões da Fiel. Eu vou começar esse grande diálogo aí, sendo acompanhado por boa parte dos associados dos Gaviões da Fiel, com o Mineiro dizendo aí um pouquinho aí da história dele dentro dos Gaviões, como ele chegou nos Gaviões, né? Como ele visualiza os Gaviões aí no caso. Mineiro, a nação corintiana, os Gaviões, quer saber um pouquinho da sua história, meu amigo? Abre o teu coração aí no espaço aí do programa Organizados na Web. Como é que você se achegou à nossa instituição? Bom, Midu, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Eu até falo que a minha história do Gaviões confunde muito com essa minha segunda candidatura a presidente, né? Que é uma observação de todos os fatos que eu vivi, que eu vou fazer 26 anos agora de idade, agora em fevereiro. E eu comecei como os Gaviões, eu comecei a frequentar as praças esportivas, os jogos do Corinthians em 1992 mesmo, para ser exato. Eu falava sempre pelo rádio antes. E em 92 comecei, eu com o pessoal do meu bairro, começamos a se reunir, os corintianos começamos. Eu tinha até um fusquinha amarelinho, a gente pegava lá e ia pro jogo, todo jogo. Lembro até o primeiro jogo que eu fui foi no Mojimirim. E isso aí foi criando aquela vontade, todo jogo. Costumava até ficar perto da Coração Corintiano ali, o pessoal. Mas sem ser filiado a nenhuma outra torcida. A única torcida afiliada sempre foi os Gaviões da Fiel. E naquele momento eu cheguei a uma época, eu pintei uma bandeira. Então, até que eu falo que mistura um pouco essa questão a política, né, a questão da candidatura com a minha história. Eu cheguei e pintei uma bandeira dos Gaviões. Na inocência, achando que eu poderia também, pelo desenho bonito, significativo que tinha, mandei pintar uma bandeira. E comecei a frequentar, ir para jogos com essa bandeira. Por mais que eu não poderia entrar com ela nos jogos, eu não adentrava ao estádio com ela. Sempre deixava ela guardadinha no carro. Escondia o bambu e era uma bandeira grande. Bem grande mesmo. E uma vez eu inventei de passar com essa bandeira. Tive a grande sorte, né? Grande sorte. Acho que Deus é perfeito em tudo que faz. Porque eu tive a grande sorte de passar no Corinthians e Porco, na frente da subsede do ABC, com essa bandeira, com o meu fusquinha, com o meu pessoal indo pro jogo. Onde estava saindo lá mais de 5 ônibus do ABC. E o pessoal entrou na frente do meu carro e até de uma forma até meio forte, tomaram minha bandeira. Grande saudoso São Jorge, Magu, Ovelha. Pô, o pessoal que você sabe que eu tô falando. E tomaram minha bandeira e não, que não pode ter. Aquelas poucas ideias, né? E já chegaram para mim e falaram, você tem que acompanhar a gente, quer ir pro jogo, acompanha a gente aí na escolta do ônibus. Naquela época a gente até fazia um outro percurso, a gente pegava pela proximidade, ia pela CUPC e a gente foi fazendo a escolta.
E nisso, beleza, eu frustrado, perdi minha bandeira, sem entender nada. Eu falei, pô, eu sou corintiano também, pô. Tomaram minha bandeira por quê? Bandeira dos Gaviões. Aí normal. Fui embora, Coringão, não lembro se esse jogo, acho que empatou. Chegou na segunda-feira, eu tinha uma livraria e papelaria. Era na Avenida Dom José Gaspar, no município de Mauá, em São Paulo. E eu tava lá, era por volta das 6h30 da tarde, eu tava fechando essa livraria. Daqui a pouco encostou um voyaginho na porta da livraria. Onde desce São Jorge, desce Ovelha, desce Marcão de Mauá, Monstro. Desce a rapaziada com minha bandeira dobradinha. Entraram na livraria, eu me assustei. Aí eles falaram, meu, a gente sabe que você vai pra jogo, já buscamos saber sua história, eles conhecem você. Até mesmo porque na época eu namorava com uma menina que era conhecida deles. A gente já sabe que você vai pra jogo, é corintiano, pô, cola com a gente lá. Então nisso fizeram um outro trabalho de agregação. E aqui tô eu hoje, disputando a presidência. Então isso eu englobo muita coisa, eu vejo a situação hoje, a entidade se dividindo demais. Muito rótulo, muitas divisões, uma parte da torcida criando vida própria, sendo que a gente é uma única camisa, uma única bandeira. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu entrei nos Gaviões. Então eu acho que dentro desse contexto que eu estou observando hoje, essas auto-subdivisões dentro da entidade não é benéfica, você é ciente disso. Isso, o momento não é para essas divisões, é tudo que as perseguições querem, né, que fazem em cima da gente. A gente cada vez se divida mais, que enfraquece. E foi em cima disso que toda essa leitura desses 25, 26 anos que eu vivi, onde eu estudei bastante, pensei bastante e tive várias iniciativas antes de tomar uma atitude que eu resolvi sair. A minha história mais ou menos inicial é essa mesmo. Eu falo, graças a Deus, Deus faz as coisas certas, porque eu falo até de divisões, né? Mas eu sou de uma sede, filiado de uma sede, né, que no caso do ABC, que graças a Deus segue em linha a ideologia dos Gaviões da Fiel, sabe? Então, o ABC, onde foi a escola, onde foi a moradia de grandes lideranças dos Gaviões, você presente, você sabe disso. Então eu tive essa sorte. Acho que por isso que eu tô aqui e vamos nessa luta aí. Maravilha, um mineiro aí que vem de uma grande escola, o ABC aí, de grandes amigos aí que eu tenho, né? Grandes amigos saudosos, Pé de Aço, Kibe, Endel, Cachorrão, meu Deus do céu, Fernando, Suíça, nossa, muita gente aí que está nos Gaviões ou passou pelos Gaviões e contribuíram, né, grandemente aí com a nossa instituição. O ABC é uma grande escola. E você, Tadeu, fala um pouquinho aí da sua história, do seu início dos Gaviões, como você se achegou aí, no caso, aí, à nossa instituição Gaviões da Fiel. O associado quer te ouvir, meu amigo. Solta a palavra. Valeu, Mingo. Meados de 96. Lembrando que o Tadeu aí vem também de uma grande escola, Jardim Brasil aí, Jarrão, Ovelha, André, Sapo, Abel, André Pentinho, Arde, pelo amor de Deus. Finados Cargoso. Você é louco, toda essa rapaziada aí. Os dinossauros lá. Tive a oportunidade de conhecer, conviver e viver muitas aventuras aí. Tadeu, fica à vontade, querido. Valeu, Mindu. Então, meados de 96 eu comecei a acompanhar os jogos do Corinthians sozinho, né? Jogos da Copa São Paulo ali, molecada, né? Que a gente, férias da escola e tal. E geralmente os jogos aconteciam no Canindé, os jogos do Corinthians, de graça, enfim. Então, comecei ali e foi onde me encantei pelo Gaviões, né, mano? Pelo posicionamento do Gaviões, aquela massa preta na arquibancada que representa muita coisa, né? Quando se junta, cara. Então aquilo ali transmitia uma força assim sem igual, falando, pô, quero fazer parte daquilo e tal. E um ano e meio aproximadamente depois, quando foi em 98, assim, quase, eu falsifiquei a assinatura do meu pai. Não façam isso aos menores aí. Eu também fiz isso, viu? Falsifiquei a assinatura do meu pai, me associei ao Gaviões e comecei a ir aos jogos. E nos anos 2000 me aproximei da rapaziada do bairro, Jardim Brasil, né? Que eu nasci no bairro do lado, que é o Parque do Chaves, e hoje eu resido no Jardim Brasil hoje. E conheci o pessoal aí, esses dinossauros aí, os monstros. Jarrão tá aí com nós. O Sapo, o Ovelha, o Abel, o Ardes, André Pintinho, Chapolin, James, Finados Cargo. Nossa, tem muita gente lá, entendeu? E foi constituindo minha caminhada dentro do Gaviões. No decorrer dos anos 2000, 2006 para 2007, me aproximei muito da sede, né? No caso, né? E comecei a viver aquela vida da sede, né, cara? Que você frequenta ali e tá lá, você vai, faz questão de estar no final de semana, faz questão
no dia de jogo ir para a sede, participar com a rapaziada, ajudar, né? Colaborar de alguma forma, né? E ali a gente foi conquistando espaço, foi fazendo amizade, ganhando confiança e pude participar de alguns setores dentro da torcida e até chegar aqui nessa pré-candidatura aí a vice-presidente. Pré não, porque hoje a gente fez a inscrição oficial lá no departamento. Certo. Hoje, a partir de hoje, somos candidatos oficiais aí, né, ao pleito aí nas eleições do Gaviões da Fiel para a diretoria executiva. Maravilha, maravilha. É isso aí, ó. Tadeu falando aí da história dele aí dentro dos Gaviões da Fiel. Você, meu amigo associado dos Gaviões da Fiel, você que acompanha aí Organizados na Web, manda sua pergunta aí nas lives ao vivo aí dos nossos candidatos e entrevistados aqui no caso. Pode mandar também lá na minha página ou na página aí da Linha Direta as suas perguntas, que eles estarão aí respondendo todas as perguntas, todos os questionamentos aí direcionados à Chapa 5. Caros amigos, especial eleições dos Gaviões da Fiel, hoje aqui com a Chapa 5. Mineiro, que satisfação receber vocês aqui, viu, Tadeu? E o espaço está mais que aberto para vocês colocarem aí não só os posicionamentos de vocês em relação às propostas, né? Mas, acima de tudo, esclarecer aí as dúvidas dos nossos associados. Perfeito. Eu e Mineiro, nós estamos vivendo aí hoje, né, um momento aí de eleição dentro dos Gaviões, né? Eu queria ver contigo o seguinte: o que você imagina, né, e o Tadeu também, se caso vocês forem eleitos, né, para a nossa instituição, o que vocês imaginam e pensam em desenvolver para o associado dos Gaviões da Fiel? Fique à vontade. O principal é o resgate ideológico, Minduca. Sabe o que eu estou falando? Que nem né, da minha leitura particular, que eu falo, né, de uma leitura dos 25, 26 anos que eu vivi, um resgate ideológico dos Gaviões, né, que a gente vê essa divisão acontecendo, muitas pessoas levantando outros tipos de bandeira, com outros tipos de conceito, defendendo mesmo, mas tomando atitudes diferentes, correto? Perante a entidade. Isso é prejudicial aos Gaviões, não é a uma pessoa, a outra pessoa. E nosso projeto é esse: levantar realmente, buscar resgatar a ideologia dos Gaviões, aquela que a gente viveu, o respeito entre todos, com a consciência que a entidade necessita de pessoas preparadas, né, para o tamanho que ela está hoje, pessoas com mínimo de conhecimento de Gaviões da Fiel, com base estrutural, profissional, para estar lá à frente dessa entidade. Eu já passei por lá, fui tesoureiro também, né? Uma das nossas gestões aí que eu tenho muito orgulho de ter participado, que foi a gestão do Tonhão e do Pulguinha. Como também participei de uma gestão que foi, não digo nem como um parceiro de Gaviões, um pai que eu tive dentro dos Gaviões, que foi o Punch. Participei da gestão dele como almoxarifado. E é onde a gente coloca, faz essa leitura. E aí vem toda a modernidade, né? Você vê as situações dos Gaviões hoje, o crescimento um pouco sem desenvolvimento. Não é culpa de ninguém, né? O dinamismo da entidade acaba acontecendo isso, um crescimento absurdo, desmesurado, que nem eu cito num texto aqui que depois você me permitiu ler. Por favor. Uma mistura entre sociedade e entidade. Então a entidade nesses 25 anos a gente acompanhou, teve um crescimento absurdo, só que de alguma forma não acompanhou o desenvolvimento. A gente vê algumas situações lá de precariedade, atendimento ao sócio numa loja, ou um atendimento no departamento de mensalidade. Não é culpa de pessoas, mas pelo sistema que está ultrapassado. A gente tem que trazer essa modernidade lá, mas sem perder a nossa ideologia. Então é em cima disso, sim. Trazer realmente o valor do sócio. Que o sócio entenda os seus direitos, vai receber os seus direitos, mas principalmente os seus deveres. Principalmente, a gente é muito fácil falar de direitos dentro dos Gaviões, né? Eu quero saber quem é que cumpre os seus deveres, primeiramente com a entidade. Então a base mais ou menos é em cima disso. Agora, o nosso projeto é muito extenso, né? A gente subdividiu ele por vários setores da entidade. Questão da torcida, Corinthians, né? Departamento social. Então, em cima de cada tópico desse, a gente tem o nosso projeto aí, bastante conteúdo aí, feito com estudo, né? Porque você vê que esse grupo, que a gente não gosta nem de falar isso, né? A gente somos os Gaviões da Fiel. Isso ninguém pode negar. E desde o começo a gente pensou em projeto, estudo, vamos estudar, ele está até aberto, depois até fazer um agradecimento pessoal a uma pessoa aí que está contribuindo demais para esse estudo. É muito simples chegar aqui e jogar um papel que vou fazer, vou falar, e eu com a experiência de ter sido tesoureiro, o Tadeu também, a gente sabe que não é bem assim, a gente tem que saber como que está a entidade, buscar saber como a próxima gestão, como ela vai encontrar a entidade,
e buscar meios dentro do que está existindo, captação de recursos, a loja vendeu quanto que foi a parte pior, a parte melhor, com a mensalidade, o que pode ser feito no departamento de mensalidade, um outro plano. Então foi tudo parte de estudo, nada chutado, nada paragrafiado, vou fazer, vamos lá. Primeiro, não tem decisão. Nossa principal outra bandeira que também é a descentralização de poder. Não vai ter um poder único, não vai ter canetada de presidente, de vice-presidente, é grupo. Você vai ver dentro do nosso projeto a formação de várias comissões, comissões administrativas, comissões jurídicas, comissões de eventos, tanto a comissão do carnaval. Então são vários tipos de comissões criadas. Todas as decisões nossas vai ter que passar pela aprovação do conselho, como com a pré-aprovação do associado. Eu já sei também que algumas coisas é impossível, porque está no dia a dia ali, tem que ter as resoluções rápidas, mas a nossa maior intenção é de absorver isso 80%, 90% para o associado. Reunir todo mundo dentro da quadra, portão fechado mesmo, e falar, rapaziada, é isso aqui, qual é a decisão, vamos tomar junto, levar para o conselho aprovar ou não, e se errar, quem vai errar os Gaviões por inteiro. Assim eu brindo a diretoria, eu brindo os Gaviões da Fiel. Acho que não interessa quem ganhar, acho que o único caminho que tem que ser feito é esse. Perfeito, perfeito. Tá aí o Mineiro aí fazendo a sua colocação pela chapa 5 aí sobre a eleição dos Gaviões da Fiel. Mineiro, Tadeu, a gente está terminando o primeiro bloco. Vocês têm o direito, claro, de pedir aí uma música bacana aí para os associados que estão acompanhando nas nossas redes sociais aí, no caso. Fica à vontade, Mineiro. A música bacana é a melhor que tem, é que tá tocando de fundo, né? O hino do Coringão, né, gente? Perfeito. Vamos ouvir aí o hino do Corinthians, a pedido do Mineiro, candidato da chapa 5. Vamos lá. Salve o Corinthians. Fica rodando ao vivo. Muito bem, amigos, organizadas na web especial Eleições Gaviões da Fiel, hoje aqui com a chapa 5, o Mineiro e o Tadeu, colocando a exposição aí das suas ideias para dentro dos Gaviões da Fiel. Antes de iniciar aí a conversa aí com a chapa 5, eu gostaria de mandar um abraço forte aí para o meu amigo André Azevedo, presidente da Dragões da Real. André é gente boa demais. André, sexta-feira eu tô passando aí na sede da Dragões, conforme prometido, vou estar almoçando contigo, né? Lembrando que na semana passada eu tive uma boa conversa aí, no caso, com o pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Luiz Marinho. Eu expus para ele aí a situação das torcidas organizadas do estado de São Paulo. Fiz um texto ainda, né, mencionando aí que aquele projeto, né, que dava o direito das torcidas voltar aí aos estádios, né, com as suas bandeiras, com as suas faixas, com os seus adereços e afins, né, infelizmente não foi sancionada pelo nosso nobre governador. Endossado mais uma vez por ele, o tal de nobre deputado Fernando Capês. Isso, esse mesmo aí que vem combatendo as torcidas organizadas há mais de 20 anos e que agora, né, pasmem, está sendo aí denunciado, né, por corrupção e desvio de merenda escolar no estado de São Paulo. Não sou eu que estou dizendo, viu, senhor Fernando Capês? São os promotores que estão se investigando, né? E foi o juiz que acatou a denúncia. Por isso, meus amigos torcedores organizados, eu sempre falo que a gente precisa ter lado nessa sociedade. Porque os caras que combatem a gente, Mineiro e Tadeu, tem lado nessa sociedade. Os caras têm aí partido político, movimento político. Sistema geral de controle. Na parte do Corinthians, é a lógica, né? É o fundamento, a fundação dos Gaviões, né? O que iniciou tudo. Se for ver a ideia Gaviões, ela partiu de um princípio. Já existia um grupo de corintianos que estavam lá fiscalizando e cobrando. Aí partiu a ideia Gaviões da Fiel. Então hoje a gente tem que adequar isso aos dias de hoje. Logicamente que a gente não vive mais nos anos 90, nos anos 80, onde uma situação de cobrança a gente tinha até um pouco diferente. A gente tem que saber estar inteligente, agir com firmeza, sendo estratégico, mas sempre seguindo a nossa ideologia de fiscalizar e cobrar o que está acontecendo lá dentro. Então até cito, né, que a participação efetiva na vida do clube, de forma positiva, eficaz, objetiva e legítima, visando sempre o bom relacionamento e o diálogo, mas sem perder nossas características de princípio, agindo como órgão fiscalizador com inteligência, estratégia e firmeza. E aí vai trazer buscando as clarezas, né, as transparências daqueles famosos assuntos que ninguém sabe, né, a tal da Omni, que a gente tem já uma certa noção do que está acontecendo ali. A gente vai entrar fundo nisso daí, que é uma questão da Arena Corinthians.
contrato de jogadores, categoria de base, contrato com TV, né? A gente vê até uma questão que até o Tadeu também lembra bastante. O Gaviões bateu muito aí, né? Nos últimos tempos, de uma forma correta, positiva, total. Nossa, muito feliz que o Gaviões fez. Só que tem, no caso da emissora, a gente já envolve o clube, né? Porque no caso do horário dos jogos, assinado, né? quem assina isso aí é o clube. Então fica uma coisa meio... A gente primeiro vamos cobrar o clube sobre isso daí. Muita coisa parte dele, né? E vamos também buscar o diálogo com o clube, um aliado nessas lutas do futebol elitista, elitista e moderno que está acontecendo, né? Esse futebol hoje, que cada dia mais deixa de ser popular. De ter o clube como um parceiro nas discussões da torcida, que nem a questão da Arena Corinthians e torcedor. A gente sabe que ele é um órgão particular ali. Tudo que acontece dentro de Itaquera é a responsabilidade do clube. Certo? A gente sabe do abuso de autoridade que tem, e o Corinthians tem que sim saber, tem que estar participando disso, ser um pouco responsável pelo que acontece em cima desse abuso de autoridade lá dentro. A luta por um Corinthians popular, que o Corinthians Popular é o time do povo, hoje a gente está ficando só no adesivo. Né? Acessibilidade na compra de ingressos. Acessibilidade na compra de ingressos, né, que eu até cito aqui. A internet, né? Em tudo. E é um time voltar às características do Corinthians. Aí que eu falo do Corinthians, né, o principal... o clube também, como um aporte também que eu cito bastante, buscar o clube, que o clube abre essa discussão com a Federação Paulista, com a CBF, com os outros demais clubes, sobre esse negócio que está acontecendo hoje, não tem um teto, a gente pega as caravanas aí para fora aí, o clube defende, o clube mandante taxa o valor que ele quiser para o clube visitante, para a torcida visitante, não tem um critério, não tem uma base, não tem nada. A gente tem aí o nosso salário mínimo, que a gente pega aí, às vezes é 10, 20% do salário mínimo de ingresso, isso é um absurdo se tratando de Brasil. Também uma parte principal que eu achei uma questão de transparência para a entidade, né? Da alternância de pessoas que vão estar todas as vezes que tiver reunião entre clube e torcida, vai estar existindo uma alternância de pessoas, logicamente, sempre acompanhados com um ou com dois membros da diretoria executiva, mas uma comissão de 5, 6 pessoas sempre vai estar se alternando com pessoas atuantes, que estejam atuantes e frequentes na torcida, para estar discutindo, para estar vendo qual é o nível de discussão dos Gaviões lá dentro. Porque existe muita dúvida hoje. Tem gente que acha que o Gaviões parou de cobrar, tem gente que acha que o Gaviões cobra. A gente vai trazer a clareza, eu não sei. Tá entendendo? A gente vai trazer a transparência para todo mundo, que todo mundo esteja participando dessa ideia, dessa construção, dessa cobrança. E em nenhum momento eu falo que o Gaviões vai deixar de cobrar, deixar de agir com firmeza. Mas tem estratégico e inteligente como forma de agir. Certo? Às vezes você pode agir com firmeza, mas sendo inteligente, não sendo totalmente explosivo. Da criação de eventos, né, de um evento pelo menos um anual dentro das dependências do clube, trazendo mais proximidade entre clube e torcida. E é o que eu cito aqui, né, que é seguir nossa linha ideológica presente no nosso estatuto, que é defender e proteger o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista, preservando sua tradição, festejando as suas conquistas passadas e presentes, e estimulando a criação de campanhas a bateria acabou. para aumentar o número de torcedores. Tô mandando as mensagens aqui para ver se a gente consegue. O que eu falo aqui? De sempre lutar pelos direitos da fiel e de nunca se omitir. Até muita gente ouve, né? Nas reuniões que a gente faz, ouve esse projeto aqui, as pessoas olham, até pode ser que seja vendido, que eu estou falando que eu vou chegar lá e vou mudar situações. A gente sabe muito bem que não passa por isso. O que eu estou prometendo aqui é a luta ideológica dos Gaviões, a sua fundação, que a gente vai estar lá fiscalizando e cobrando, como sempre o Gaviões fez. A gente nunca vai se omitir, certo? Sempre estar lá dentro, lá brigando pelos direitos da fiel, como sempre foi. E aí entra a parte torcida, né? Que a gente subdividiu a parte torcida na parte jurídica, a parte administrativa, né, a questão do sistema geral, que quando eu falo, ele entra em todas essas partes, né, a torcida jurídico, que a gente vai criar um corpo jurídico forte, já até conversando já com um grande advogado, já estou buscando contato com ele, já que trabalhou para os Gaviões, que venceu esse sistema aí. A ideia é trazer ele de volta para os Gaviões, junto com os Gaviões, com os advogados que estão hoje prestando serviço, com outros também que a gente já tem ideia, e aí sim criar um corpo jurídico forte, que vai estar atuante lá, se reunindo lá quinzenalmente ou semanalmente, se possível, e estudando as possíveis causas que estão acontecendo, levantando todos os tipos de situações do CNPJ dos Gaviões, protestos, processos, e entrando, né, buscar o diálogo também com os poderes legislativos, com os poderes judiciários, criando meios e termos de responsabilidade para a gente estar voltando com o nosso material para dentro da arquibancada, abrindo um diálogo sadio, entendeu? Uma questão de responsabilidade entre ambas as partes, né? Porque não parte só da torcida, sabe disso, tem que partir também da parte deles, né? Essa questão da logística, de ida de jogos e tudo. E
também na parte administrativa, né, também que parte para uma comissão administrativa. Eu falo muito que é a descentralização do poder do tesoureiro. Cito bem isso. O tesoureiro vai perder a questão estatutária só. Ele vai ser um delegado lá, vai receber as funções dele, né? Quem vai passar para ele as funções é a direção administrativa. Composta por quem? Por pessoas do ramo da administração. Pessoas que a gente tem um quadro associativo gigante, temos todos os tipos de profissionais da área dentro desse quadro associativo e a gente vai buscar, a gente até tem ideias de alguns, e vai montar esse corpo administrativo, não tenho nem números de quantidade de pessoas, mas esse corpo administrativo vai estar se reunindo semanalmente, seja na segunda ou no sábado, acredito eu, e vai estar levantando em cima do Sistema Geral de Controle todos os relatórios da entidade, em cima dos números que tem, aí vai estar estudando o que o Gaviões vai fazer, o que vai comprar, o que vai pagar, e aí vai passar para o tesoureiro, que vai estar lá só cumprindo a função. Eu acredito assim, Minu, não interrompendo, Tadeu, isso é experiência que eu falo, né? Por isso que a gente fala que é a questão de experiência de Gaviões. A gente foi tesoureiro, ó. Gaviões às vezes acontece, não acusando ninguém, tá? Mas pode acontecer o seguinte, na emoção, tipo, tem um cara muito presente, porque o cara vai muito para jogo, o cara vai estar muito na caravana, mas a pessoa nunca trabalhou no ramo. E a gente sabe, como tesoureiro, a quantidade de dinheiro, de receita que passa nos Gaviões, principalmente na época de carnaval. E a pessoa para sentar ali, para ter uma autonomia de decisão financeira, tem que ter um mínimo de conhecimento. Ali trabalha uma semana, se fosse ele trabalha com uma empresa. E às vezes não é nem maldade da pessoa que coloca, nem é maldade da pessoa que aceitou o cargo, mas é pelo vapor dos Gaviões. Tá nativa, então vem aí, você vai ser meu tesoureiro. Mas não é, o cara nunca mexeu com isso. Vai acontecer o quê? Vai acabar batendo na nave. Então a gente vai trazer o profissionalismo dentro dos Gaviões, mas profissionalismo de pessoas sócias dos Gaviões, associados dos Gaviões. A gente tem isso, a gente tem dentista, tem médico, tem administrador, a gente tem tudo. Vamos aproveitar esse lado dos Gaviões lá dentro. E dentro dessa ideia que o Mineiro fala de descentralizar poder, fazer a função que é o nome da diretoria, né? Você se candidata, você assume uma diretoria executiva, né? Então a nossa ideia está ali para poder executar aquelas funções ou situações que foram determinadas para a diretoria, né? Aí começando lá trazendo a discussão para dentro do conselho, numa assembleia geral, e seguir o plano, o planejamento para a diretoria executar. Cria-se, nesse caso de administração, cria-se uma comissão administrativa, né, como ele disse, de pessoas qualificadas dentro desse setor de administração, seja um contador, seja um cara formado em administração, em RH, e assim vai. E essas pessoas vão executar aquilo que foi planejado e determinado, né, ou escolhido para poder seguir a vida aí ativa do Gaviões, investir, gastar, pagar, comprar ônibus, construir, seja lá o que for feito, entendeu? Perfeito, Adeu. Como o Mineiro mencionou aí, no caso, vocês estão pensando em fazer uma gestão quase que colegiada para dentro da instituição Gaviões da Fiel. Cara, a ideia desse nosso projeto, a gente fala o projeto Chapa 5 é uma ideia, né, mano? É uma ideia pro Gaviões, é um progresso pro Gaviões. Existe o nome Mineiro e Tadeu por uma questão burocrática, né, que o estatuto pede, né, cara? O estatuto ainda precisa de muita coisa ser alternada, né, trazer coisas, né, melhores para poder fazer como a gente estava conversando ontem, para fazer a instituição, né, o Grêmio funcionar de uma maneira melhor, né? Então dentro do nosso projeto tem pessoas de outras chapas, entendeu, mano? Entendi. Que amanhã, depois que receber um convite, e dentro do planejamento não tem como a pessoa negar. Perfeito. Entendeu? Vou te chamar, vem você, cara, porque você é bom nisso no que você faz. Até porque você tá no grupo A, B, C, D ou E, que você não pode participar do meu projeto. Não é pra mim, a ideia não é nossa, a ideia é pro Grêmio, é pro Gaviões, entendeu? Progresso da entidade. Perfeito, Adeu. Já que você tá com a fala aí, a gente tá terminando esse segundo bloco. Você tem o direito de pedir a sua música aí para todos os nossos internautas que estão acompanhando aí esse grande apresentação aí da Chapa 5. Aliás, aí o índice de audiência aí fantástico, né? Essa instituição chamada Gaviões da Fiel. Eu, como estou recebendo muitas perguntas, uma delas aqui eu vou expor para vocês, é em relação ao Carnaval Mineiro. Eu queria que você fizesse aí a tua explanação, o que você pensa, né? Nós somos torcidos, mas também somos do Carnaval, né? Uma das principais escolas de samba de São Paulo. Quer queira e quer não queira, tudo que o Gaviões coloca a mão
vira de fato absurdamente grande. Um Né? espaço conquistado aí, né, cara? Então tem Exatamente, que aceitar. Doa exatamente. quem doer. Doa Nós temos a quem nossa doer. história no samba. Com certeza. Que também virou um monstro. É um monstro na arquibancada e um monstro no carnaval. Mineiro e Tadeu, fique à vontade a respeito dessa questão aí, se caso vocês forem eleitos, né? Nesse processo eleitoral dentro dos Gaviões da Fiel. O que você imagina? Como você cita, né, Miluca? É um monstro. Então tomar cuidado com esse monstro, né? Se um monstro desse mal administrado, ele traz consequências terríveis para dentro como entidade. Ele é benéfico, sim, socialmente, culturalmente, é real, existe dentro dos Gaviões, está lá, associado quer, gosta, como eu também. Só que tem que tomar cuidado. Então, a parte a gente divide a parte administrativa, né? A administração independente da questão financeira do carnaval, com uma comissão também administrativa, junto com uma comissão de pessoas que viveram o Carnaval dos Gaviões, fizeram, conquistaram, adquiriram experiência fazendo o Carnaval dos Gaviões. E trazendo essa bagagem, essa experiência de outros carnavais, né? E também com uma parte ideológica que eu digo que a gente vai tentar, sim, dentro da possibilidade, abordar temas que sejam relevantes à torcida, né? A gente tem esse mecanismo aí, que eu enxergo como um mecanismo assim, de luta. A gente pode sim estar usando assim, não digo todos os anos, a gente sabe que financeiramente pode ser inconcebível isso, pelo peso do carnaval que tem que ir para a rua. Mas acreditamos sim de usar essa ferramenta assim, porque você vê as próprias pessoas que batem hoje, né, que costumam nos difamar aí, são as mesmas que colocam as armas na nossa mão no dia do desfile. Então a gente vai estar utilizando isso de uma forma inteligente, sim, tentando abordar temas relevantes da torcida, levando as situações que a torcida está acontecendo hoje, perseguição, as proibições, esse futebol moderno. A gente vai fazer esse estudo, sim, e também com a grande responsabilidade aí nas costas, né? Gaviões 50 anos vindo aí, com esse peso gigante dos que foram os 25, né? Essa responsabilidade que se triplica. E é isso, a administração independente, captação de recursos, o carnaval vai andar com as pernas do carnaval, isso eu falo com total propriedade e responsabilidade que estou falando, porque eu fui tesoureiro, eu sei o que eu passei, e eu não posso permitir que se misturem, cara, por mais que exista uma necessidade, mas o carnaval vai ter que começar a andar com as pernas dele, correr atrás de receita, porque consegue a receita, certo? Então trabalhar de uma forma independente, carnaval, torcida e torcida. É que nem eu falei, eu já te expliquei antes do bloco começar, quem já assistiu nossas reuniões já viu que nosso projeto é muito extenso, muito longo, demora de 4, 5 horas, porque existe interesse. Existem muitas situações aqui que nem vamos conseguir citar aqui hoje, que está dentro desse projeto, está aberto. A gente está levando ele para a gráfica para imprimir isso, né? Então com 2 cadernos aqui, lotado, e sempre está surgindo novas ideias. Mas em cima disso, né, na questão de carnaval, o principal é em cima do conhecimento que a gente passou, principalmente que eu passei, junto com o Tonhão, junto com o Puguinha, a gente colocar a responsabilidade de colocar o carnaval na rua ali. Eu adquiri essa experiência também na área ali, na parte das finanças, eu vi a necessidade que tem de um autocontrole independente, o momento que a gente passou, certo? Então é parte de tudo da captação de recursos. Então entra um monte de situações aí de eventos, como também na parte administrativa da quadra, que muita gente fala, a quadra está vazia, dia de sábado, muita gente não está frequentando mais, tal. Existe uma situação, agora o que se faz para corrigir ela? Tem que criar ações para isso, certo? Criar movimentos para que mudem essa figuração no dia de sábado, no dia de semana, que seja dentro dos Gaviões, que traga o associado, volte a participar da vida dos Gaviões da Fiel, portão para dentro, certo? Que ele como associado, ele tem a responsabilidade Gaviões da Fiel, que ele use a mesma camisa, a mesma bandeira, que ele esteja a preocupação como entidade, não como uma coisa à parte. Ele não é a parte de nada, ele faz parte disso, ele é responsável por isso também. Então, está aberto, sabe, Minduca? É um projeto muito extenso para ser falado aqui. Tem muitas situações, né? Tem ideias que já foram inseridas aqui. Até é falado dentro de uma possibilidade de fazer um carnaval de rua. É a coisa mais óbvia. Eu vejo uma discussão hoje inteira dentro dos Gaviões sobre um carnaval de liga e um carnaval de rua, mas é lógico que tem que ser feito os dois, até mesmo que o carnaval de rua traz receita para ser investida no carnaval da liga. Então, são situações que a gente observa, pela experiência que a gente viveu, e fala, não é possível. São coisas lógicas que a gente olha e a gente tem já a solução. Não é sonho, é realidade. A gente não trabalha. Nosso sonho é o degrau para a gente conseguir conquistar o que a gente pensa, o que a gente acredita. E em cima disso, com tempo, com organização, com comprometimento e principalmente planejamento, tudo é possível fazer.
Perfeito. Dentro dessa Tadeu? ideia do carnaval, desse quesito carnaval, esse tema que a gente aborda no projeto, a gente deixa por último, o Mineiro tocou, foi bem relevante assim na situação dos 50 anos. 50 anos não é pro carnaval, 50 anos é do Gaviões, é pro Corinthians, entendeu, cara? É uma história muito linda, né? É o jubileu de ouro, né? Então, dentro do nosso projeto tem um evento à parte que é os 50 anos do Gaviões. Iniciando-se em julho de 2019 e a ideia é se encerrar com o carnaval dos 50 anos, né? Fevereiro ou março, né? A gente não sabe a data exata, de 2020, assim como foi feito, né? Em 95, né? Com os 25 anos completos e o Gaviões com os 50 anos completos. E dentro desse tempo de julho a fevereiro ou março, é evento sobre o tema de 50 anos, a vida do Gavião, a participação ativa do Gaviões na sociedade, na política, na história do samba, na história do Corinthians, entendeu? As caravanas, os jogos marcantes, as finais, as invasões, entendeu? O Japão, quem tava lá pôde dizer que aquilo foi uma coisa à parte. Quem viveu 76, a invasão do Maracanã, quem viveu os dias de glória lá em 77, enfim, sabe que foi algo muito próximo, muito parecido por ser do outro lado do mundo, né? Então, dentro do nosso tema de 50 anos do Gaviões, tem tudo isso aí, né, cara? É debates, é discussão, é apresentação. Pô, traz o Alex Minduim lá para falar um pouquinho da participação dele de gavião e militante político, né, cara? Que as histórias se misturam, né, cara? É uma luta, né? Que você aprendeu a política onde? Lá, praticamente lá dentro. Você fez escola dentro do Gaviões. Então, você é um tema, né? Vai participar disso. Então, para deixar claro, né, para concluir essa ideia, é os 50 anos do Gaviões, é pro Gaviões, é pro corintiano, é pro Corinthians, é para falar de política, para falar de tema social, enfim. E assim vai, entendeu? É isso aí, meus caros amigos. Vocês estão ouvindo hoje aí a Chapa 5. O Tadeu e o Mineiro e o Tadeu aí colocando aí as suas posições e propostas em relação aí ao futuro, né, dos Gaviões da Fiel, para você analisar as propostas aí durante esse período eleitoral. Meus caros amigos, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido aí nas nossas redes sociais. Já estamos de novo, né, com esse acesso absurdo que está tendo aí Organizados na Web nos dias de hoje. Mineiro, uma pergunta aqui desse teu amigo aqui de quase 20 ou 22 anos, eu acho que já até passou, acho que eu conheço você, mas o Jarrão eu tenho certeza. Minduca, se me permite, eu falo isso para uma rapaziada, para vocês que eu coloco, uma rapaziada que quando eu cheguei nos Gaviões pela primeira vez, eu entrei naquele portão e eu vi. Eu até falo isso para alguns manos, não vou ficar citando nomes aqui que não é, mas eles vão saber, então, se estiver ouvindo, eles vão saber que é para eles isso. Eu estava vendo vocês, cara, certo? Eu cheguei pelo Gaviões, pelo Bart, pelo São Jorge, pela essa rapaziada, e eu cheguei na quadra, eu via vocês lá. Vocês poderiam, até pela forma de vocês, não estar me vendo, mas eu estava vendo vocês, eu estava acompanhando, por isso que eu falo de uma boa escola. Às vezes eu não poderia estar tendo nem tanta atenção desse professor, mas eu estava tendo atenção a ele. Então eu agradeço a vocês por tudo, certo? Por tudo que eu vivi nesses 25 anos, tudo que eu aprendi com vocês. Até peço desculpa se eu falhei como Gavião em alguma situação, posso ter decepcionado vocês, mas é onde eu cravo isso que ninguém tira. Minha escola foi muito boa. Falo que eu cheguei nos Gaviões, eu tive a sorte de chegar naquela época de ouro que existiu ali, que, nossa, não tem nem o que dizer, cara. É minha vida. Eu tenho 40 anos de idade, 26 anos foi jogado aí dentro. E hoje, infelizmente, eu tenho que ver pessoas usando o verbo estar. Estar. Então, com as pessoas que usam o verbo estar, que elas conjuguem esse verbo em todos os tempos, principalmente do pretérito, tá entendendo? O estar a gente também esteve, a gente está presente. Onde a gente coloca como preparado, questão de responsabilidade. Sou administrador de empresa, tenho uma escola no município de Mauá. O momento que eu mais me ausentei dos Gaviões foi para estar ao lado do meu pai, na sua momento de morte. Hoje eu vejo gente aproveitando disso aí politicamente. É aí que a gente entra mesmo, para contrariar essas pessoas aí, gostem ou não. Perfeito, Mineiro. Mineiro que entregou aí minha idade aí, a rapaziada dos Gaviões aí que vai estar ouvindo, aí fala, pô, Minduim é 50, 60 anos, né, Jarrão? 50 anos. Aí você falou a minha também, né, Minduim? O Jarrão também entregou, o Jarrão também, né? Entregou eu também, Pô, Minduim. o Jarrão eu conheço no mínimo há 25 anos, no mínimo 25 anos. Se Essa conheceu com 15, rapaziada tem já 40. Vai na conta aí. É isso aí, rapaziada, que tá aí acompanhando o programa Organizados na Web hoje aí, né?
apresentando as propostas da Chapa 5 aqui na Rádio Linha Direta. A gente está chegando no finalzinho. Eu vou abrir primeiro aqui para o Tadeu fazer as suas considerações finais aí a todos os apoiadores aí da Chapa 5, né? E os associados Gaviões da Fiel. E depois eu finalizo com o Mineiro também, com a palavra, uma saudação aí de final de programa. Tadeu, fica à vontade. Valeu, Mindu. Vamos lá, que eu vou abordar rapidinho o que o Mineiro falou aí também, questão de afastamento e tal. Que me viu afastado aí no período de 1 ano e meio, 2 anos aí. Passei por um processo dentro, né, do Gaviões, uma perseguição política aí, no qual colocou 30 caras na cadeia aí, fiquei 40 dias foragido, 12 dias preso, 1 ano e 7 meses cumprindo determinação do juiz. E quem não me viu em jogos, na arquibancada, foi por esse motivo. E tô aí de volta, nativo, enfim. E deixar o recado pro associado, né, cara? Ouça, procure informações daqueles que estão disputando a eleição. Seja um gavião de entidade para entidade, faça aquelas escolhas que vai ficar para a entidade, que vai ficar para os seus filhos, que vai ficar para os seus netos, né, cara? Que a partir do momento que você decide pela entidade, você está decidindo pro futuro, pro melhor progresso e para todos, entendeu? Vote naquilo e escolha aquilo que seja melhor pro Gaviões, entendeu, cara? Então a gente fala de projeto, não dá para falar em 15 minutos, meia hora. 4, 5 horas de conversa, de debate. Às vezes a gente não consegue nem encerrar nosso projeto porque é muito estudo, é muita coisa que você tem que buscar. Eu fui tesoureiro, Mineiro também, a gente sabe das coisas que pode acontecer, das coisas que não deve mais acontecer, como na parte administrativa, enfim, no andamento da torcida, é aquilo, mano. É difícil, a escolha é difícil, são 4 chapas, né, cara? Então, mas a gente se qualificar aí como uma chapa que tem experiência, tem conhecimento de causa, tem caminhada, nossa ideologia ninguém precisa julgar, enfim, viu a gente crescer lá dentro e escolha aquilo que seja melhor para a entidade. Um abraço a todos, obrigado, Mindu, pela oportunidade. Perfeito. Mineiro, fica à vontade. É bem baseado no que o Tadeu falou agora, né? O associado, primeiramente, ele olha os Gaviões da Fiel, certo? Como entidade, respeite os Gaviões da Fiel nessa questão eleitoral, já que a gente tem que passar por esse processo, que seja um processo digno para a entidade. O associado não se venda, não venda seu voto. Falo isso com total propriedade, que ele faça um estudo, não troque seu voto por coleguismo, por amizade. Ele busque saber as pessoas, a história de cada pessoa, assim, comprometimento com a entidade, conhecimento. Quando eu falo buscar saber a história de pessoas, conhecimento de entidade de cada uma. Que busque saber o projeto de cada chapa, e não só o projeto, mas quem tem capacidade também de implantar aquelas ideias. Porque isso envolve muita coisa profissional aí no meio aí também. Conhecimento profissional, não adianta. Então que ele estude Gaviões da Fiel, que ele baseie seu voto em Gaviões da Fiel, não por coleguismo. Coleguismo não. É isso, Minduca. Perfeito. Programa organizado na web especial Gaviões da Fiel. Hoje aqui apresentando as propostas da Chapa 5. Meu amigo associado dos Gaviões, meu amigo pertencente à torcida organizada, minha amiga pertencente à torcida organizada, você acabou de acompanhar aí uma grande explanação da Chapa 5 aqui no programa Organizados na Web. As demais chapas também foram convidadas e talvez aí nas próximas semanas nós tenhamos aí também as exposições das demais chapas. Eu queria agradecer pela grande audiência desse programa, tá certo? Um forte abraço para você que acompanha Organizados na Web e, querendo Deus, estaremos aí semana que vem. Solta, Silvão! E qual é a música, Mineiro? A música! É hora da virada, checkmate. Tá ok? Vamos ouvir Hora da Virada, checkmate. É isso aí, Pérez. E jamais acabará.